Provérbios, capítulo 16, de 1 a 9. Está sendo projetado ali para você também. Diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Qual é a pior pergunta que alguém pode te fazer? Vou repetir. Qual é a pior pergunta que alguém pode te fazer? Resposta é aquela em que a pessoa não está interessada na sua resposta. Não adianta responder porque ela não quer te ouvir. Essa é a pior pergunta. É aquela pergunta em que a pessoa, quando ela faz, ela já tem a resposta dela. Ela está perguntando por perguntar, mas ela já sabe de tudo. Ela já sabe o que é verdade, ela já sabe a sua decisão, ela já sabe o seu caminho, ela já sabe o seu propósito, ela já tem tudo pronto. Então ela simplesmente faz a pergunta para não dizer que não perguntou. E aí você investe tempo para responder a alguém que não está interessado na sua resposta. Talvez até nem ouça a sua resposta toda, já pare no meio da sua resposta e siga seu caminho. Portanto, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós precisamos ser honestos. Nós realmente queremos ouvir a resposta de Deus sobre os nossos planos? Nós realmente, isso é uma pergunta para você, para o seu coração, para você perguntar realmente para Deus: eu realmente desejo receber de Deus respostas sobre os meus planos? E antes que o seu coração seja conduzido a um ambiente de conflito, é bom lembrar Provérbios 15:1, capítulo antes desse, que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E todo o livro de Provérbios vai chamar a nossa atenção para os diálogos, para a intencionalidade dos diálogos, seja com o próximo, com o nosso coração ou com Deus. A intencionalidade dos diálogos. Por exemplo, Provérbios vai dizer: não adianta você conversar com o tolo, tentar explicar o tolo. Responde ao tolo na sua tolice. Porque ele simplesmente não vai interagir com você para vocês chegarem a um denominador comum. E aí, muitos outros textos de Provérbios vão chamar a nossa atenção. Então, a pergunta que muitas pessoas fazem é: qual o plano de Deus para a minha vida? Qual o propósito de Deus para a minha vida? O que que Deus quer com isso? O que é que Deus deseja? Qual é a vontade de Deus? Será que Deus tem algo para mim? Então, são várias as perguntas. Mas a resposta é: estamos prontos para ouvir o que Deus tem para nós? O versículo vai nos dizer, versículo 1 do capítulo 16, que não é errado o coração do homem fazer planos. Olha o que diz o texto: o coração do homem pode fazer planos. A Bíblia não está dizendo o coração do homem não pode fazer planos.
A Bíblia está dizendo que o coração do homem pode fazer planos. Isso é natural e isso é permitido. Tiago, inclusive, lá no Novo Testamento, vai dizer para nós o seguinte: olha, não é errado você fazer plano. Errado é quando os seus planos não são colocados diante de Deus, e você diz assim: amanhã farei isso, depois de amanhã farei aquilo outro. Aí Tiago diz, você deve orar e dizer: se o Senhor quiser, amanhã eu farei isso, depois de amanhã eu farei aquilo outro. Ou seja, você está dialogando, colocando em oração diante de Deus. Então, a primeira coisa, não é errado fazer planos. O que é errado é não ouvir a resposta do Senhor, é não colocar os planos diante do Senhor. E esse texto, nesses versículos, ele vai nos ajudar a ouvir a resposta de Deus. Esse texto, nesses versículos, vai mostrar o caminho. E o tema para hoje à noite é como saber a resposta de Deus para os meus planos. Talvez essa noite seja uma noite marcante para você, por causa da resposta da palavra de Deus, não do pregador. O pregador é só um mensageiro, a palavra é que orienta. E essa é a minha oração. Versículo 2: como saber a resposta de Deus para os meus planos? Versículo 2 dá a primeira dica. Primeira coisa, tenha uma postura humilde. Versículo 2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. A primeira coisa que nós precisamos entender como resposta de Deus para os meus planos é que Deus deseja que o meu coração seja humilde. Se os meus projetos de vida são para o meu engrandecimento, a glória do meu nome, para que eu perpetue na história a minha história, esse projeto não está no centro da vontade de Deus. Não existe um versículo na Bíblia que diz que nós temos que lutar, trabalhar, estudar, correr atrás, como a gente sempre diz, para perpetuar o nosso nome na história. Não. Isso é vaidade. E a vaidade gera partidarismo, dissensão, facção, inveja, vanglória, tudo o que é condenado na Escritura. Então, a primeira coisa: posso ter meus planos? Pode. Coloca diante do Senhor, Ele responde. Como Ele responde? Primeira coisa, olhe o seu coração, porque o nosso coração é enganoso, diz a Bíblia. E todos, olha o que diz o versículo 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Quando o homem olha no espelho, ele sempre se auto-justifica. Quando o homem olha no espelho, ele diz assim: eu posso, eu mereço, eu lutei, por que eu não posso? Eu consigo. Isso não é plano de Deus. Por isso que o versículo 2 diz: o Senhor pesa o espírito. Às vezes o homem se auto-engana até no caminho da humildade. Ele acha que está sendo humilde quando na verdade está sendo arrogante, orgulhoso, pretensioso. Por isso que Deus pesa o espírito. E o que significa essa palavra pesar? Pesa o espírito. Essa palavra pesar, sabe qual é a palavra pesar no hebraico? É a palavra token, que a gente aqui no Brasil fala token, né? Token de banco, né? Dá uma boa analogia, né? O Senhor pesa o espírito. É aquele que vai definir se você tem acessibilidade ou não. O token te dá acessibilidade, né? A senha de acessibilidade ao banco, né? Aqui você pode fazer essa analogia para a sua vida aí, né? O Senhor pesa, Ele vai dar acessibilidade ou não, segundo aí o seu espírito. Essa palavra é usada para dizer que o Senhor avalia as motivações das suas ações. É isso que essa palavra significa. Aparece, por exemplo, em 1 Samuel 2:3. Eu vou ler o texto de 1 Samuel 2:3, olha. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa
todos os feitos na balança. É uma linguagem figurada para dizer que o Senhor está avaliando. E Ele pesa o quê? Todos os feitos de uma pessoa numa balança. Esse versículo também, e essa palavra e essa expressão é usada para mostrar não apenas a manifestação de Deus sobre uma pessoa, mas sobre toda a sua criação. Isaías 40, 12. Olha que lindo esse texto. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Concha das suas mãos, ele mediu as águas. Você já pensou? É uma linguagem antropopática, né? Ou seja, usa-se uma expressão humana atribuída a Deus para você ter ideia da dimensão de Deus. Deus põe as ondas dos mares na concha da mão, assim, ó. E mede os céus, olha o que o texto diz, a palmos. Você olha para o céu inteiro, para o universo inteiro, tão imenso, bilhões e bilhões de galáxias. Deus diz assim: não, na minha conta aqui tem 3 palmos. Fantástico. E ele continua: quem recolheu na terça parte da terra a Éfa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem que pesou os montes? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como o seu conselheiro o ensinou? Quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu a Deus, né, na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Você pega todas as nações do mundo, é um grão de pó na balança para Deus. Ele diz: eu peso, eu conheço, eu sei, eu avalio. Aí a arrogância, o orgulho, a pretensão humana vai embora. O que o texto de Isaías está querendo dizer com essa linguagem tão figurada assim? Olha o tamanho de Deus. As nações todas são um pozinho para ele, um grão. Olha o tamanho de Deus, ele mede os céus com palmos, olha o tamanho de Deus. E você está querendo fazer planos sem ele? Seja humilde. Ele conhece seu coração, ele sabe o que é que você está pensando. Portanto, humildade diante de Deus. Quem é humilde diante de Deus ao fazer seus planos faz o quê? Ora, pergunta para Deus, intercede, descansa o coração com as respostas de Deus, percebe Deus orientando o caminho, percebe Deus dizendo é por aqui, percebe Deus dizendo não é por ali. Você sente o fluir da graça de Deus e descansa o seu coração. Paulo, por exemplo, apóstolo Paulo está lá no norte da Turquia e ele planeja, diz o livro de Atos, entrar pela região central da Turquia para pregar o evangelho, e Deus diz assim: não vai. Perceba, ele não está abrindo uma rede de empresas, de negócio, ele está querendo pregar o evangelho, e Deus diz a ele lá em Atos: você não vai, e o Espírito impede que o apóstolo Paulo vá pregar o evangelho. Qual a lógica? Divina. Não era a vontade de Deus para pregar o evangelho ali. O que Deus queria? Traz uma revelação ao apóstolo Paulo para ele ir para a Macedônia, entrar pela Grécia e começar a levar o evangelho por toda a Europa. E tudo dá certo. E a vida de Paulo avança através da pregação na Europa, e o evangelho alcança toda aquela região, porque essa era a vontade de Deus, e Paulo entendeu e humildemente acatou. Portanto, humildade. Quem é humilde ora, quem é humilde aceita a resposta de Deus e descansa seu coração nos seus projetos. Versículo 3. Outra característica: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. É uma palavra de promessa. Para saber se o meu plano é um plano aprovado por Deus, eu tenho que ter confiança no Senhor. Eu tenho que confiar ao Senhor, entregar ao Senhor e que realizo.
As minhas obras estão nas mãos do Senhor. Eu dediquei ao Senhor, eu entreguei ao Senhor, eu consagrei ao Senhor, eu descanso no Senhor. Quando eu faço as minhas obras, quando eu confio as minhas obras ao Senhor, tudo que eu faço é bem feito. Tudo que eu faço é bem feito. Efésios vai dizer: o servo que trabalha, ele não trabalha para o homem, ele tem que trabalhar pensando que ele está glorificando o nome de Deus. Porque se ele for um mau funcionário, o seu Senhor vai dizer: olha lá aquele crente mau funcionário. O nome de Deus será atingido, porque ele não deu bom testemunho, ele não trabalhou com excelência, ele não fez uma obra boa. Portanto, quando eu confio, quando eu entrego as minhas obras ao Senhor, tudo que eu faço bem feito. Resultado: todo aquele que faz com esmero, porque para o Senhor faz. Todo aquele que faz com dedicação, porque para o Senhor faz. Todo aquele que faz com oração, que foi o primeiro ponto que eu falei para vocês, para o Senhor faz. Olha o resultado, versículo 3. Os desígnios serão o quê? Estabelecidos. Ou seja, vai dar tudo certo porque o Senhor está à frente disso. Provérbios vai dizer assim: vê alguém que faz bem o seu trabalho, diante dos reis será colocado. Não importa que trabalho seja, Deus glorificará, abençoará. Deus é glorificado em tudo isso. Josué, quando recebeu de Deus o chamado para substituir Moisés, recebeu a seguinte orientação. Moisés foi um grande líder. Moisés liderou o povo de Israel, mais de 2 milhões de pessoas pela travessia. E o Senhor foi guiado, foi sendo conduzido, passo a passo. O povo foi sendo conduzido pelo Senhor, passo a passo. E quando Moisés morreu, Josué é chamado por Deus. Capítulo 1, versículo 7 de Josué, diz assim, que Deus chama Josué e diz: tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Perceba, ser forte, muito corajoso, para quê? Para brigar, lutar, entrar guerreando? Não, para fazer tudo o que a lei de Moisés mandou. Porque para ser cristão professo, confessional, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Se tem uma coisa vergonhosa para um cristão, é a omissão. Cristão omisso é uma vergonha. Cristão que foge é uma vergonha. Nós fomos chamados para manter a nossa posição, não de maneira ignorante, não de maneira fanática, mas de maneira amorosa, porque o amor cobre multidão de pecados. Mas nós não devemos abrir mão da nossa confissão de fé, de quem nós somos, do que nós cremos, porque em Cristo morreu. E Josué ouve isso, e o Senhor diz: não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedidos por onde quer que andares. Talvez isso seja uma instrução política, não sei. Quem tem bons ouvidos, ouça, né? Não cesses de falar da lei desse livro, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, resultado, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu quero que o meu projeto seja bem-sucedido, eu quero que o meu projeto seja próspero, claro. O que eu devo fazer? Ora, coloca diante de Deus, veja seu coração, confia ao Senhor, faz bem feito, não desvia da palavra, mantenha o seu caminho, e tudo o que você fizer será bem-sucedido. Versículo 9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não temas nem te espantes. Ora, por que o Senhor diz não temas nem te espantes? Porque no caminho, na jornada, nós enfrentaremos momentos do temor, onde nós ficaremos espantados, temerosos, isso é natural. E quando esse momento chegar, o Senhor diz assim: calma, chegou o momento de ficar com medo, chegou o momento de ficar espantado, calma, eu estou com você. Fique firme na palavra, você vai atravessar esse momento. Então, a segunda coisa, confia a sua obra, faz o que você está fazendo bem feito, como se para o Senhor o fizesse, e descansa o seu coração, seguindo a palavra dele. Não te desvie nem para um lado nem para o outro.
É muito comum você ver cristãos abrindo portinhas espirituais para ensinos ruins. Cuidado, quem orienta a gente é a palavra. Isso aqui é o nosso manual. O nosso manual é a palavra. Cuidado. Tem muita gente que não segue a palavra, e tem muito cristão seguindo essas pessoas. É um equívoco. Nós devemos seguir a palavra. É ela que nos orienta. Terceira coisa, como saber se meu plano diante de Deus? Orei, descansei, confiei, trabalhei, busquei ao Senhor, não fugi da palavra. E a terceira coisa, seja verdadeiro. Olha o que diz o versículo 6. Versículo 6 vai dizer: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Fazendo assim, nós vamos ser corretos, éticos. O verdadeiro é aquele que não mente. O verdadeiro é aquele que não faz balança enganosa. O versículo 11 fala sobre isso. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. O cristão tem que ser justo, correto, íntegro, ético. Essa confiança no Deus que olha para nós, essa certeza que Ele nos acompanha, que a vitória vem do Senhor, que a prosperidade vem do Senhor, que ser bem-sucedido é bênção do Senhor. E essas palavras estão na Bíblia, estão em Josué, acabei de ler para vocês. O texto vai dizer: seja verdadeiro. E ser verdadeiro é muito difícil, porque nós vivemos num mundo de mentiras. Nós vivemos num mundo onde as pessoas ouvem muito o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. E nós devemos ser verdadeiros. Quando você vive na verdade, você tem credibilidade e o caminho se torna agradável. Versículo 7. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles até os seus inimigos. O meu caminho tem que ser agradável em primeiro lugar a Deus, não a mim mesmo, a Deus. Porque se eu agradar a Deus no meu caminho, eu viverei com o coração feliz. Porque a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha que coisa bonita isso. Ele nos perdoa, a gente erra, a gente cai. O inimigo fica acusando a gente a vida inteira dos nossos erros. O Senhor diz assim: afasta isso, deixa para trás, levanta, segue a sua caminhada. Eu te perdoo. E aí o texto é lindo, porque nós depositamos nossa paz, nossa alegria, nossa confiança, nossa segurança no Senhor. Portanto, ser verdadeiro, ser correto, ser ético é um caminho de libertação na Bíblia. É um caminho de libertação. Última coisa, se eu quero saber se o meu plano está sendo abençoado por Deus, se eu quero saber se o meu plano está no centro da vontade de Deus, eu tenho que entender que a realização maior da minha vida não é o meu nome, mas é a glória de Deus. Versículo 8. Busque ser realizado e não apenas rico. Não tem nada errado você querer ter recursos financeiros, muito pelo contrário. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Não tem nada errado nisso. Versículo 8. Errado é quando nós invertemos as coisas. Porque melhor, versículo 8, é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiças. Eu vi recentemente um vídeo muito interessante de um jornalista, se não me engano foi o Ricardo Amorim, e ele resgatou um discurso antigo, e eu peguei aquele discurso, achei tão interessante, e eu pensei e acrescentei algumas coisinhas, porque realmente faz sentido. Olha só, diz o discurso: você pode comprar comida, mas não um apetite. Você pode comprar os melhores vinhos, mas não o paladar. Você pode pagar excelentes médicos, mas não pode comprar saúde. Você pode comprar uma boa cama, mas você não pode comprar o sono. Você pode comprar uma casa, mas você não pode comprar um lar. Você pode comprar muitas coisas com dinheiro, mas não a felicidade. Quando nós
olhamos para o que a palavra de Deus diz, ela é sempre verdade. Melhor é o pouco havendo justiça, versículo 8, do que grandes rendimentos com injustiça. Como é bom você chegar na sua casa e dizer: tudo que está aqui foi o Senhor que me deu de maneira justa, fruto de um trabalho com excelência, aonde Ele me deu saúde, eu lutei, busquei de maneira ética, correta, verdadeira, e Ele foi me guiando. E hoje, quando as pessoas me perguntam se eu sou feliz, eu digo sim, graças a Deus. Portanto, busque ser uma pessoa realizada buscando a glória de Deus, não apenas os recursos financeiros, porque melhor é o pouco havendo justiça, porque isso é justo, isso é limpo, isso é correto, isso te faz viver aquilo que o Salmo diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Qual é a conclusão do texto? Versículo 9. A conclusão é, no versículo 9, ele volta aos temas do versículo 1. Olha só: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esse é o versículo 9. Vocês se lembram do versículo 1? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Versículo 9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Portanto, não é errado fazer projeto, não é errado fazer plano, não é errado você desejar realizar coisas que vão trazer para você uma sensação de realização, de desfrutar daquilo que você trabalha e conquista. Não tem nada errado. Errado é quando você faz tudo isso sem antes consagrar ao Senhor, planejar, orar, perguntar para si mesmo se isso não é vaidade tola, perguntar se você não está quebrando pontes e relacionamentos, tentando buscar o seu objetivo e não glorificando a Deus. Isso é que é errado. Você precisa avaliar, caminhar, e isso é o que nós devemos levar para casa. O final do versículo 20 do capítulo 16: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, este é feliz. Qual é a resposta mais bonita que você pode dar para alguém? Eu sou feliz, graças a Deus. Graças a Deus. A pergunta mais difícil é aquela que ninguém quer ouvir a sua resposta. A resposta mais fácil, mais bonita, mais abençoadora é: sim, eu sou feliz, graças a Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, todos nós aqui temos planos, projetos, isso é natural, mas que o Senhor nos ensine a sempre colocarmos os nossos planos na Tua presença, que o Senhor nos ensine a olhar para os nossos corações e a pesarmos os nossos corações com a medida que o Senhor deseja, para percebermos, ó Deus, se não é vaidade vazia, se não é a vanglória que está dominando os nossos corações. Tem misericórdia de nós, nos leva a meditar na Tua palavra, a realizar o que o Senhor coloca nas nossas mãos com excelência, a vivermos, ó Deus, para a Tua glória, de tal maneira, ó Deus, que ao final de tudo, o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e que a alegria nos nossos lábios seja um testemunho evidente de que é muito bom consagrar todos os nossos planos ao Senhor. Abençoe cada vida, cada projeto, cada coração aqui, para que o Senhor seja sempre, sempre, em tudo, engrandecido. Oramos pedindo a Tua bênção e a Tua proteção, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.